Em nome de Allah, clemente e misericordioso, e a paz de Deus esteja sobre o profeta Muhammad e sobre todos os seus companheiros e seguidores até o dia do juízo. Agradecemos a Allah Azza wa Jal que nos guiou e não iríamos nos orientar se Ele não nos tivesse orientado. Agradecemos a Deus que nos estabeleceu uma religião equilibrada e uma religião fácil e nos estabeleceu o caminho que leva até Ele. O ser humano deve sempre refletir e perguntar qual o meu objetivo nessa vida. O muçulmano, ele tem que se perguntar todos os dias, qual a minha finalidade, para que a vida? A gente nasce, cresce, passa por fases na vida, faz várias coisas na vida e depois morre. E depois, qual é a finalidade? A finalidade do muçulmano, do crente verdadeiro na vida, a finalidade maior e o objetivo maior é agradar a Allah Azza wa Jal. Agradar a Deus, o Altíssimo, e estar segundo aquilo que agrada a Deus. Ter a crença saudável em Deus, fazer do lícito realmente lícito e fazer do ilícito ilícito e não se aproximar dele e ter uma vida natural e equilibrada de acordo com aquilo que Deus estabeleceu. Para que as nossas ações sejam aceitas, nós fazemos muitas benfeitorias, não fazemos? Para que essas ações, essas benfeitorias sejam aceitas, a pessoa deve saber como fazê-las, no que se embasar para fazê-las. Qual é a base que eu tenho para fazer isso? Muitas pessoas fazem benfeitorias e muitas pessoas dizem, eu sou reto e eu tenho a melhor conduta. Porém, todas essas pessoas têm condutas diferentes e contrárias uma da outra. E todos dizem, eu sou o mais reto e eu sou o único que faço as benfeitorias da maneira correta. Então, quem é que estabelece quem está correto e quem está incorreto? Deus. Segundo aquilo que Ele nos revela, através dos seus profetas, por fim, através do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As condições de aceitação das ações. As condições de aceitação da minha benfeitoria. A primeira delas, al-iman as-sahih. A pessoa ter uma crença correta, a crença saudável, a crença do monoteísmo. Crer em Deus sem associar ninguém a Ele. Crer que la ilaha illallah. Crer que só Deus é realmente divindade. E a gente percebe que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no início da sua mensagem, quem ler a biografia do profeta sallallahu alaihi wasallam vai perceber em Meca, nos primeiros 13 anos de mensagem de profecia, ele se baseou somente na crença e quis ensinar para aquelas pessoas que com ele viviam que nada vale se a gente não for monoteísta a Deus. Se eu faço uma benfeitoria, porém creio que junto com Deus há um outro ser, uma outra divindade, a quem eu devo também fazer essa benfeitoria, ou por quem eu devo ser devoto, essa benfeitoria não é válida, porque associei com Deus alguém e fui idólatra. Na época do profeta sallallahu alaihi wasallam, sabemos, tinham vários ídolos, tinham certas crenças. Então ele veio e estabeleceu e lembrou as pessoas que devem sempre lembrar e crer e testemunhar que só Deus é divindade. Não há com Deus o Criador algum. E se Deus é o único Criador, não há junto com Deus alguma divindade que merece ser adorado junto com Ele. Não tem filho, não tem mãe, não tem sócio. Um exemplo da época do profeta sallallahu alaihi wasallam, os idólatras acreditavam que os anjos eram filhas de Deus. Os anjos eram do sexo feminino e atribuíam os anjos a Deus como filhas. E aí Deus revelou no Corão o versículo onde ele cita essa grave colocação. E cita que eles, quando tinham uma menina, quando Deus concedia a eles um recém-nascido do sexo feminino, eles reclamavam e ficavam com vergonha, tinham vergonha de ter meninas.
Mas a Deus eles podiam atribuir as meninas e dizer que Deus tem filhas. Então atribuem a Deus as filhas. E quando a eles é concedido uma menina e Deus agracia eles com uma filha, eles ficam com vergonha e não sabem o que falar para o povo. Tanto a idolatria que eles faziam é um defeito, e também eles terem essa ideia de que meninas traz vergonha ou é um atraso, também é uma colocação errônea e é um grave pecado. E aí veio o profeta sallallahu alaihi wasallam e também estabeleceu a crença entre eles com o equilíbrio e com a reflexão. Quem lê o Coran sempre vê o estabelecimento da crença relacionado à mente, à reflexão. Sempre, vocês não meditam, vocês não pensam, por que não razoam? Diz, por exemplo, sobre a ideia que alguém pode ter de que há junto com Deus outros criadores. Deus no Coran diz: se tivesse junto com Deus outro criador, os céus e a terra iriam se destruir. Só pode haver um. Se houvesse 2 ou 3, o que acontece? Cada um quer uma coisa. Um sócio quer que seja assim, outro sócio quer que seja assim. Outro exemplo da reflexão: quando você passa por uma casa bonita, um castelo, um imóvel bem construído, você olha e diz: como é experiente o arquiteto que projetou essa casa, como é inteligente, como fez bem feito. Então que as pessoas olhem para os céus, para a terra, para tudo que existe, para os seres humanos, para os animais, tudo que Deus colocou na terra. Isso não leva à crença saudável de que existe Deus e de que Deus criou tudo isso com uma finalidade, não criou isto à toa. Então esta é a principal base da aceitação da boa ação. Esta é a principal base da aceitação das benfeitorias que a pessoa pode fazer. Primeira coisa é estar estabelecida esta benfeitoria sobre uma crença saudável. E aí esta crença saudável também, ela atendeu a todas as necessidades do ser humano. Atendeu ao espírito do ser humano, a necessidade do espírito, a necessidade da alma. Atendeu a necessidade do corpo, atendeu a necessidade da sua mente. Uma crença saudável, completa, correta, que atende a todas as necessidades. Por isso você percebe, o Islã logo se expandiu, se difundiu em todo o mundo. Por quê? Porque atende a tudo aquilo que o ser humano necessita. Se difundiu naturalmente, com equilíbrio, com naturalidade, sem especulações, sem ideias, sem fundamentos, sem coisas do outro mundo, coisa natural. Expliquemos o Islã para as pessoas naturalmente, não há nada de anormal. E aí por fim vem o exemplo daqueles homens que vieram até o profeta sallallahu alaihi wasallam e perguntaram sobre a vida dele, o exemplo do equilíbrio, da naturalidade, sem anormalidade, sem invenções, sem coisas que não têm a ver com a natureza humana. Esses homens vieram até o profeta sallallahu alaihi wasallam. Perguntaram sobre a vida dele. Quando ouviram sobre a retidão dele, sobre a adoração dele a Deus, um deles acabou dizendo: eu vou jejuar a vida inteira e jamais vou me alimentar. O outro: vou rezar a noite inteira e não vou descansar. O outro: eu vou me retirar na adoração a Deus e não vou me aproximar da minha família e não vou mais casar. Quando chegou até o profeta sallallahu alaihi wasallam essas ideias, ele disse: eu sou mais temente a Deus do que vocês, e sou mais próximo de Deus do que vocês, porém eu jejuo e me alimento, eu rezo e descanso, e caso aquele que se abster da minha tradição não é dos meus. Assim é natural a religião e é natural a crença, e esse é o primeiro ponto sobre o qual as benfeitorias estão embasadas: a crença natural, a crença razoável e a crença correta e saudável. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim.